no livro de Tito, na carta de Tito, né, Novo Testamento, carta do apóstolo Paulo. Espelho. Diz, então, Tito, capítulo 1, verso 1, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Escrevo na esperança da vida eterna, que o Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos e no momento oportuno manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, que a graça e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador, estejam com você. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, te louvamos, ó Pai, te agradecemos pela tua palavra. Senhor, fale conosco através dela, usa-me conforme o teu querer, segundo o teu Espírito, eu te peço, eu te agradeço e oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus amados. Podemos assentar? Paulo, então, nós lemos aqui que ele como de costume, ele se apresenta na sua carta endereçada a Tito. Tito era um filho na fé de Paulo, ele era grego, ou seja, né, Paulo era judeu, mas Paulo pregando o evangelho, Tito se converte, se torna um cooperador de Paulo, e com um dom pastoral. E Paulo então envia Tito a famosa ilha de Creta, né, na Grécia, onde então ele tem a incumbência de colocar as coisas lá em ordem, né, nas comunidades que naquela ilha tinha se feito, né, as comunidades, as igrejas, enfim, ou a igreja, né, em Creta, se a gente pode assim dizer, porque havia muitas confusões concernente ao que Cristo havia dito, feito, enfim, na verdade, ao que o apóstolo Paulo havia pregado como evangelho, aqueles que receberam o evangelho de Cristo, como Senhor Salvador, mas o que acontece é justamente que havia muitas dificuldades de entendimento do que seria, de fato, a cultura cristã, o Cristo, né? Então, e a eficácia de Cristo na vida das pessoas, com então o que estavam vivendo, é justamente essa confusão enviar Tito para que ele ordene as coisas. Basicamente era que haviam uma introdução justamente de alguns que começaram a ensinar a partir do judaísmo e também devido à própria cultura dos cretenses, ensinos que não condiziam com o ensino do evangelho trazido por o apóstolo Paulo, o ensino de Cristo Jesus. Ou seja, né, um choque cultural. E de fato, né, eles acreditavam lá, por exemplo, em Zeus, Zeus e nos outros deuses do Olimpo, né, mas Zeus era um deus principal da mitologia grega, e o que Paulo estava apresentando, o que for apresentado a eles, era Cristo, e que Cristo era totalmente diferente de Zeus, né? Havia, de fato, um grande desafio na ilha de Creta, que era um desafio de promover a cultura cristã, a cultura de Cristo, o que Cristo poderia dar, então, a eles, né? Havia uma divergência muito forte, culturalmente falando, né?
E a gente vai ver isso, né? Um dos exemplos é a própria um próprio nome do qual os cretenses eram chamados, né? Cretizo se referia tanto a ser cretense como a ser mentiroso. Então, o cretense, ele referia a um cretense, por exemplo, né? O cretense, o cretizo, né? Ele é cretense, mas ao mesmo tempo aquilo significava que ele era mentiroso, porque na cultura cretense, o ser mentiroso era algo bom. Era algo que para eles fazia um sentido bom. Né? Era uma cultura voltada para a traição. Era uma cultura voltada para a ganância. A própria ilha ela era composta e foi composta, né, por mercenários. Então havia naquela ilha, na época do apóstolo Paulo, a violência, corrupção sexual, enfim. Então era algo desafiador. E Paulo sente justamente desafiado porque ele quer justamente levar a mensagem de Cristo do Evangelho, no qual é transformador de vidas. Só que o fato é que Paulo não está ali querendo combater a cultura. Tá? Então nós temos algo hoje, até nos nossos dias de hoje, né? Verdade? Quando se há, então, muitas vezes uma imposição do Evangelho, ou uma vontade, um desejo de se impor o Evangelho frente a culturas, né? Por exemplo, a dos indígenas ou de outros povos. Mas o que nós devemos atentar é que, para justamente isso que Paulo está falando, é que você nem vai conseguir fazer isso, né, nessa cultura de Creta. Mas o que você deve mostrar é para aqueles que receberam a Jesus como Senhor e Salvador, que eles permaneçam nos ensinamentos de Cristo Jesus. Amém? E este ensinamento de Cristo e a cultura em Cristo Jesus, ela traz resultados de benefícios e de boas obras sociais, boas obras para a vida. Porque se vive numa cultura que era uma cultura da traição, de uma cultura da corrupção, vai ser, como o próprio apóstolo Paulo diz, vai fomentar o ódio, vai fomentar a destruição. Mas quando entra o amor, as boas obras, as obras em Cristo, se traz um benefício, o benefício da própria vida. Amém? Ao invés de ficar preocupado em defender ou se defender, né, para que o outro não o destrua, se tem, na verdade, uma confiança no outro. Amém? A partir do amor de Cristo. E é isso que Paulo busca aqui. É um desafio. É verdade. Se tem numa cultura, como demonstrar para aqueles que confiam justamente nestas virtudes que são desvirtudes. E o que eu quero trazer justamente nessa noite é que parece que nós estamos vivendo algo parecido hoje, nos dias de hoje, né, nos nossos dias. Né? Há um desvirtuamento dos valores cristãos e pelos próprios crentes.
Então devemos nos atentar para buscar as palavras de Deus aqui que nos levam a uma contraproposta da cultura do mundo e muitas vezes de destruição da sua própria vida e da própria sociedade para algo que venha construir, amém? Porque a cultura em Cristo é uma cultura que busca a fraternidade, amém? E a própria palavra de Deus vai nos dizer que o amor de Cristo, Cristo deve ser alcançar as pessoas por amor e pelo Espírito, e não por violência, amém? Não por ameaça, não por imposição. Por isso, Paulo tem aqui em Tito o desejo da transmissão e reforço da nova cultura em Cristo. Amém? E aí ele vai dizer o seguinte, né? Que o que Deus reprova. O que é reprovado, então? E o que estava sendo reprovado naquela cultura? As ações. Lá no capítulo 1, no verso 10, 11 e 16, diz o seguinte: porque existem muitos, estão vendo ali? Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados. Isso ele está dizendo daqueles que se dizem cristãos, estão no meio da igreja. Então, é preciso nos atentarmos para isso, né? Que podem influenciar e estão influenciando para que haja desvios do ensino de Cristo. Existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido, enganam os outros. É preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, movidos por vergonhosa ganância. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados. Reprovados por Deus, mas reprovados para quê? Para qualquer boa obra. Olha só, é interessante porque o apóstolo Paulo, ele prega Cristo e prega a vida eterna em Cristo, como nós lemos no início. Quando ele fala para Tito, quando ele ali endereça a carta a Tito e faz então a sua apresentação, e ele fala sobre a vida eterna em Cristo Jesus. Amém, glória a Deus. Mas estamos vivendo nesse mundo, né? E aí Paulo já entende que Cristo e aqueles que são de Cristo podem ter uma ação no mundo. Amém? Você está nesse mundo, mas você não deve se isolar deste mundo. Então há grupos cristãos, né, que a gente ouve falar, vê até, que querem tentam, né, na verdade, se isolar do mundo. Isso não é possível. E o que acontece, né? E aí? Então, se eu não vou me isolar do mundo, eu vou estar no mundo. Eu vou estar no mundo, mas, como disse os evangelhos, eu estou no mundo, mas eu não sou deste mundo. Vocês estão no mundo, mas vocês não são deste mundo, né? Que negócio é esse, né? Porque foram alcançados pela graça em Cristo Jesus. E agora vocês fazem parte de uma família espiritual, onde aquele que veio a este mundo e influenciou o mundo está na vida de vocês. Amém? Então Cristo age na vida de vocês para influenciar a vida de vocês, para que vocês influenciem neste mundo. Amém? Jesus era criticado por comer lá com publicanos, pecadores, não era? Mas Jesus, ele influenciava, era ele quem purificava. Então, Jesus estava lá
Tá? Vou dar uma palhinha aqui do estudo, né, das mulheres na vida de Jesus, né, das mulheres em Jesus ali do Novo Testamento. E ela falando sobre a mulher do fluxo de sangue, uma mulher impura, uma mulher que ela, segundo o texto do Antigo Testamento, para os fariseus da época de Jesus, para qualquer sacerdote da época de Jesus, para qualquer judeu, principalmente religioso da época de Jesus, se uma mulher dessa o tocasse, ele ficaria impuro. A pessoa ficaria impura. Se ela tocasse alguma coisa, um alimento, aquele alimento estaria impuro. Mas quando ela toca em Jesus, ela acontece o quê? Ela é purificada. Porque Jesus não pode se tornar impuro. Amém? Ninguém pode deixar Jesus impuro. Estão compreendendo? Jesus é quem purifica. Amém? Então o apóstolo Paulo está justamente trazendo esta linha de pensamento para Tito. Tito, você tem Cristo Jesus na sua vida. Ora, através dele, das suas palavras e dos seus ensinos, você vai andar neste mundo que precisa da purificação do Senhor. Amém? Então, podemos andar neste mundo. Amém? Com a ação do Senhor. Para as boas obras. O mundo está cheio de más obras, não está? Feitas por homens, por todos os tipos de homens. E por homens líderes da nossa sociedade, líderes de todas as classes e de todos os níveis. Mas o que Paulo propõe em Cristo Jesus é que ele nos chamou para as boas obras. Amém? Então, quando você neste mundo age com a ética cristã, amém? E as pessoas que estão à sua volta, elas veem aquilo. Você não precisa proclamar, muitas vezes, porque eu sou de Jesus, etc. Você agora tem que ser... Não, ela mesma vai chegar e vai querer saber o porquê. E ela vai ver a transformação na sua vida. Era a partir disso, Paulo acreditava muito nisso. Por isso ele envia Tito lá para Creta. Não importa que a cultura deles, eles exaltam quem seja o maior traidor. Olha só. Quem é o maior corrupto? Eles eram o que mais valia. Mas Tito, você pode e deve, em Cristo Jesus, ali anunciar e falar para aqueles que creram, que foram alcançados por Cristo Jesus, que podem permanecer nele, porque são aprovados por Deus e aprovados para as boas obras. Amém? Irmãos, quando o povo de Deus for arrebatado dessa terra e não tiver mais Espírito Santo, aí sim virá o caos. Porque não há o caos ainda nesse mundo, por mais maldade que haja, porque há o povo de Deus que tem o seu coração verdadeiramente em Cristo Jesus, amém? Que é voltado para boas obras. É por isso que esse mundo não está totalmente no maligno. Jesus disse, o mundo jaz no maligno. Mas tem de bom ânimo, porque eu estou com você, e tem muitos que estão comigo, amém? Então tem muita gente que tem o seu coração em boas obras, em Cristo Jesus, amém? Apesar de tanta maldade, apesar de tanta corrupção, quando lemos a carta de Tito, justamente vemos na nossa sociedade, parecer que ela é como uma Creta dos tempos do apóstolo Paulo, onde parece que os valores, né, na verdade, a apreciação de valores inversos, valores da bondade, valores da lealdade, valores da fidelidade, esses valores parece que não são aí cultivados na sociedade de hoje, é verdade?
Mas aquilo que ele traz aqui é justamente o que era cultivado lá em Creta, alguns dos valores aqui, e que também é cultivado hoje na nossa sociedade. São valores que são reprovados por Deus, mas reprovados para boas obras. Olha só, valores que não servem para gerar boas obras na sociedade, na família, na sociedade. Quais são eles? A gente já viu aqui, né? A insubordinação, né? Ele diz que falam coisas sem sentido, o engano dos outros, movidos por vergonhosa ganância, ou seja, o que querem é somente o dinheiro, né? O amor ao dinheiro, essa é a ganância. Afirmam que conhecem a Deus. E Paulo está falando aqui de muitos que estavam justamente, ele não está atacando o mundo de certa forma, mas pior ainda, né? Aqueles que estavam indo à igreja, né? Às comunidades, e estavam ali deturpando, estavam ali corrompendo a ideia. Dizem que conhecem a Deus, afirmam que conhecem a Deus, mas negam pelo que eles fazem. E aí Jesus diz: pelos frutos os conhecereis. Então estejamos atentos a isso. São abomináveis, desobedientes, reprovados. Então, está aí, né? O mundo, mas muitos que afirmam que conhecem a Deus, mas que estão aí também desta forma. Então, por isso, muitas vezes a gente vê, né? Coisas acontecendo aí, né? E não é de se espantar, porque está na palavra de Deus. Já aconteceu com o apóstolo Paulo lá há cerca de 2000 anos atrás, no nascimento da igreja. Mas então, como servos de Cristo Jesus, como então assimilar essa cultura em Cristo? Amém? E não permitir ou não ser seduzido de forma a pensar que aquilo que é reprovado por Deus, ele vai então trazer um benefício para a tua vida. E aí, Paulo diz sobre as coisas do passado. Devemos nos atentar para isso. Tinha um irmão que esteve com a gente, né, durante bastante tempo, e ele dizia assim, quando eu chamava ele para em determinado local, né, ou numa festa mesmo, ele falava: pastor, eu sei de onde eu vim, eu não quero nem chegar perto dessas coisas, né, para não ser tentado. Eu sei de onde eu vim, porque o passado ficou no passado. Então, mas que pode retornar. E Paulo afirma isso para eles também. Olha, lá no capítulo 3, do 3 ao 8, ele vai dizer: pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todos os tipos de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Isso é parte da cultura também lá de Creta. Paulo descreve que ele também no passado, né, nós sem Cristo Jesus, no mundo andávamos dessa forma. Mas quando se manifestou, continua, mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou. Amém? Então o Senhor nos salvou. É isso que devemos lembrar como cristãos.
em detrimento do mundo. Ele é a salvação, Ele é o Senhor. Ele nos salvou não por nossas obras de justiça, não por nenhuma obra de justiça, mas porque a gente creu e segundo a misericórdia, amém? Segundo o seu amor. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Amém? Então Ele nos deu o que é de mais precioso. Amém? Que é o seu próprio Espírito. E quando eu falo de mais precioso, é só nós lermos o Antigo Testamento, meus irmãos. Vocês vão ver lá que poucas vezes, não são muitos, e normalmente são os profetas, normalmente são os juízes, são homens e mulheres que em determinado momento ali Deus os chama e escolhe para que eles cumpram determinado propósito em Deus, e assim o Espírito de Deus vai sobre aquela pessoa para ungí-la, para capacitá-lo. Mas aqui em Cristo Jesus, aquele que creu nele, o Senhor liberou, né, o Espírito Santo que veio nos lavar. Ele regenera as nossas vidas, amém? Ele renova as nossas vidas, amém? Então você tem o Espírito de Deus na tua vida, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados pela graça, você se tornou justo diante de Deus. Olha só, Paulo está falando dele, está falando, e isso cabe a nós também, para nós, está falando de outros que antes de Cristo, Paulo que era judeu, Paulo que se dizia, né, buscava cumprir a lei de Deus lá, olha só, ele está dizendo que ele odiava uns aos outros, vivia nas mesmas paixões. E quando eu falo paixões, são todas essas paixões, a paixão da ganância, a paixão do próprio ódio, né, da vingança, da traição, etc, etc. Ele nos justificou por sua graça, a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Então o Senhor nos salvou, amém, glória a Deus, né? Mas não é só para a gente a vida eterna e está garantido lá, mas é para ter uma vida com Cristo aqui e outros sejam para que este mundo, para que os filhos dos seus filhos, as gerações, possam também estar neste mundo. A prática por exemplo, a própria ganância aqui tem destruído o planeta, não é verdade? Essa semana eu ouvi uma música muito linda, sobre a Amazônia, da Amazônia, né? Feita por aquele, escrita, né? Foi escrita pelo, aquele cantor, não, brasileiro, são todos brasileiros, aquele cantor que era do Titãs, eu esqueci o nome dele, que canta, aquela do All Star Azul, tô lembrando aqui de cabeça, esqueci. Eu não guardo muito nome, né? Mas enfim, vocês vão lembrar aquele do All Star Azul, né? Da caça do Nando Reis, isso mesmo, Nando Reis e outros, ele também canta, e outros cantores, né? Ali, desculpa, a música é do Nando Reis, a letra é de outro cantor, que eu não me lembro, né? Mas a música é do Nando Reis, e aí eles cantam sobre a Amazônia, sobre salvar a Amazônia, né? E as imagens que passam lá, né, do desmatamento, mas áreas de garimpo, né, para se fazer a extração do garimpo, todos nós sabemos, são utilizados metais pesados, utilizada toda uma química na terra, no solo.
ter uma próxima reunião aí mundial sobre a questão do clima. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, estão morrendo pessoas de calor. Na Inglaterra, morrendo pessoas assim, porque está muito quente. E eles estão preocupados justamente com essa questão, né, do aquecimento global devido à poluição, devido aos desmatamentos. E por aí vai. Porque está aqui no texto, né? É a corrupção, a ganância, né? Essa questão humana aí, sem pensar no outro, sem pensar nas gerações, sem pensar no próprio pensar na sociedade. Mas Paulo está tentando Paulo prega o evangelho de Cristo Jesus, transcendente, amém? Que leva-nos à vida eterna em Cristo Jesus, mas a preocupação dele não é só essa. E ele está justamente trazendo Tito ali para que Tito continue a pregar o evangelho e a doutrina em Cristo Jesus. E ele dá vários conselhos, né? De respeitar as autoridades. Olha só. Então não está sendo contra as autoridades, mas o respeito às autoridades também vai trazer no capítulo 3. Para que se viva uma sociedade onde todos possam viver. Amém? Viver de forma equânime, né? Ou seja, com condições onde todos possam alcançar benefícios, e não um querendo sobrepujar o outro, que é o que nós vemos, não é? Mas isso Paulo fala para quem? Para Tito e para os que creem em Cristo Jesus. Amém? Então essa mensagem é para mim e para você. Para os que estão no mundo, eles precisam ser alcançados. Mas como eles serão alcançados? Através da sua vida, através da minha vida. Amém? Através da vida dos crentes. Mas se os crentes estão em consonância com o mundo, e aí? Estão compreendendo? Não, isso não significa, irmãos, você estar antenado com as coisas. Você ter estar nas redes sociais, não, mas como você, e a forma como você, então, está vivendo em sociedade, e aquilo que você, então, representa, para aqueles que estão próximos a você. Jesus já dizia, né, disse, a boca sai o que está no coração. Amém? Da boca do homem sai o que está no coração. Devemos nos empenhar, então, para a prática de boas obras, porque estas coisas são excelentes e proveitosas para quê? Para todas as pessoas. Amém? E aqui todas as pessoas não é só crente não, para crente e não crente. Olha só, o apóstolo Paulo, a visão dele amplia, não é uma visão limitada ao grupo dos crentes, não, mas é uma visão de ampliação, onde a cultura cristã, com o seu modo de ser no amor de Cristo, traz benefícios, amém? A pessoa individualmente, com a salvação em Cristo Jesus, com a alegria, com o Espírito Santo na sua vida, mas traz benefícios para a sociedade, amém? Para a construção de uma sociedade mais justa,
Amém? E aí, por fim, então, ele vai dizer, né, nessa nova cultura, e eu trago nova cultura em Cristo, porque o cristão hoje deve rever a cultura cristã que está vivendo. Amém? Será que eu estou vivendo de fato uma cultura que espelha a palavra de Deus? Leia a carta de Tito. 3 capítulos. Rapidinho, você vai ler. Ele dá conselhos aos jovens, dá conselhos a mulheres, na família, dá conselhos aos idosos. E ele diz que a graça educa. Na nova cultura de Cristo, a graça educa. A graça em Cristo Jesus, capítulo 2, verso 11 ao 13. Ele diz, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação para todos. Ela nos educa. Amém? Ela nos educa. A gente é mal educado. Sabe aquele negócio? E devemos recorrer sempre à graça de Cristo Jesus, para que ela esteja nos educando dia após dia. Por natureza somos mal educados. Meus irmãos. Ela nos educa que, renegados à impiedade e paixões mundanas, ou seja, porque escolhemos agora Cristo Jesus, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Amém? Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Então dá para viver neste mundo. Tem muitos que ficam, muitos crentes, Senhor, que volte, Senhor, volte. Amém. Glória a Deus. Mas enquanto Ele não volta, eu vou viver na graça do Senhor aqui. Amém? De forma sensata, de forma justa, de forma piedosa. Amém? Para espelhar o amor de Cristo a outros. Então você pode viver, não agoniado, querendo que Jesus já volte ou você vá para Jesus. Ou aí tentando fugir do mundo. Ou se associando ao mundo, não entendendo a mensagem de Cristo. E distorcendo os ensinos de Cristo, como ali estavam muitos, na ilha de Creta. E Paulo envia Tito justamente para isso. Olha, você vai ensinar lá o que realmente é o Evangelho de Cristo. Deixe a graça de Deus educar a tua vida. Amém? E aguarde a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador. Amém? Seus olhos, vamos orar. Obrigado a Deus, mais uma vez eu te louvo, Senhor, te agradeço pela tua palavra, Deus, que fala aos nossos corações, onde devemos pensar, ó Pai, na cultura que nós estamos vivendo, Senhor, e não querer, ó Deus, de alguma forma impor ou contrapor, não, Senhor, mas devemos, ó Deus, não lutar contra, mas mostrar e apresentar a cultura de Cristo a este mundo. E para isso é preciso que se viva na graça do Senhor, se viva de forma sensata, justa e piedosa. Então cada um dos teus filhos e filhas, ó Deus, que oram comigo neste momento, sejam refletindo nessa palavra e busquem a Ti, Senhor. Busquem ao Senhor para que o Senhor venha a transformar os seus corações. Ó Deus, para que não se voltem ao passado, as coisas odiosas, ó Deus, de que muitos têm ódio hoje, mas que, ó Deus, muitas vezes as suas ações
as suas palavras são umas, dizendo que amam a Deus, ó Deus, mas os seus atos ainda são do passado, ainda são odiosos. Ó Deus, então que haja renovação nos corações, que haja, ó Deus, a tua transformação que é sempre. Ó Deus, o Senhor é misericordioso, o Senhor tem misericórdia. Então, venha, Senhor, alcançar a vida, ó Pai, de cada um dos teus filhos e filhas. Que haja, Senhor, essa reflexão no mundo de hoje, onde a cultura, ela somente é absorvida, e a tua palavra tem que condizer com essa cultura, mas, Senhor, é aí onde está o erro. Então, que haja uma reflexão e haja uma volta para Ti a cada dia, Senhor. E que o Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, continue, Senhor, a fortalecer os Teus filhos e filhas para que vivam desta forma, espelhando o Teu amor, de forma justa, de forma sensata, de forma piedosa, Senhor, espelhando o Teu amor, o amor em Cristo Jesus. E assim, ó Deus, praticando boas obras. Desta forma, Senhor, que a sociedade será melhor, ó Deus. Não será perfeita, porque perfeito somente quando estivermos contigo, Senhor. Somente na Tua presença real. Mas enquanto estivermos aqui, Senhor, podemos promover, ó Pai, as boas obras em Cristo Jesus, e que assim seja. Cada um dos Teus filhos e filhas promovam, Senhor, a boa obra neste mundo, na sociedade, de forma concreta, ó Deus, sendo bons pais, boas mães, bom funcionário, bom patrão, ó Deus, sendo, Senhor, um bom cidadão, um bom vizinho, Senhor, uma boa vizinha, um bom crente, uma boa crente, um bom irmão, uma boa irmã, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome. Te louvo e te agradeço e peço assim, em nome do Senhor Jesus, é que eu oro. Amém. Amém, meus amados. Nós chegamos, pode colocar lá, Teresa.